Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Rumo às Provas Oficiais, onde o objetivo aqui é trabalhar questões de provas antigas dos concursos de nível oficial de uma maneira a te mostrar o que você precisa para poder resolver cada uma dessas questões. E o assunto da aula de hoje é trigonometria, então fica comigo que o assunto de hoje é bem interessante. Bem, e para poder iniciar o assunto de hoje, eu escolhi uma questão da prova das PCETs. Olha só a equação que ele me deu, seno x mais raiz de 3 vezes cosseno x igual a 2. O que eu vou fazer? Quando eu trabalho esse tipo de equação, quando eu tenho duas funções trigonométricas nela, o que eu costumo recomendar para os meus alunos é o seguinte: eu vou mudar a minha variável, seno x, para uma outra letra, para eu poder montar um pequeno sistema. Como assim? Lembre-se que isso aqui foi o que ele me deu. O seno mais o cosseno é igual a 2. Outra informação que eu posso trabalhar em relação à trigonometria é que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x tem que ser igual a 1. É a segunda informação que eu conheço em relação à trigonometria. Ou seja, em geral, o que eu tenho já logo de cara é um sistema. E essa questão aqui eu sei que tem outras formas de resolver, mas eu vou resolver ela através de um sistema. Para descomplicar meu sistema, eu vou trabalhar ele da seguinte forma. Tudo que for seno de x, eu vou chamar de A. E tudo que for cosseno x, eu chamarei de B. Eu vou trabalhar dessa forma, esse vai ser meu objetivo. Então, confere o seguinte, olha só o que eu vou ficar. Esse sistema vai passar a ser o seguinte. Vou ficar com A mais raiz de 3b igual a 2. E embaixo, a ao quadrado, porque seno x ao quadrado, mais b ao quadrado é igual a 1. Então, eu mudei a variável, porque quando a gente muda, fica mais fácil da gente enxergar como é que eu vou resolver esse sistema. E o que você pode fazer logo de cara é substituição. Eu vou pegar na de cima, eu vou isolar uma variável e substituir na equação de baixo. Vou escolher o A, vou deixar o A sozinho. O que eu vou ficar? Eu vou ficar com o seguinte. A igual a 2 menos raiz de 3b. Essa vai ser a minha variável A. Então, aquele raiz de 3b foi para o outro lado, diminuindo. Agora eu vou pegar esse A que eu achei e vou substituir aqui, na segunda equação. Confere comigo. Eu vou ficar com esse A estava elevado ao quadrado, vai ficar o quê? 2 menos raiz de 3b ao quadrado, mais aquele b que já estava lá, b ao quadrado, tudo igual a 1. Essa vai ser a nossa equação. Agora, o que eu tenho logo no início é um produto notável. Isso daí você tem que saber logo de cara que é quadrado do primeiro, que é 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 4 raiz de 3 vezes o b, mais quadrado do segundo, que raiz de 3 ao quadrado é 3, e b ao quadrado acompanha aqui tudo igual a 1. Então, raiz de 3b ao quadrado fica 3b ao quadrado, mais aquele b que já estava ali, tudo igual a 1. Vou organizar o que está com cara de uma equação de segundo grau. O que eu vou ficar? Eu vou ficar com 3b mais b, 4b ao quadrado, menos 4 raiz de 3b. Esse 1 vem para cá, para o lado esquerdo, e 4 menos 1 vai me dar 3. Tudo igual a zero. Eu encontrei uma equaçãozinha do segundo grau. Aqui você tem dois objetivos. O primeiro é descobrir o valor do b. Lembre-se que meu b é o cosseno, para depois eu poder descobrir quais são os valores de x. Então, esse vai ser meu primeiro objetivo, descobrir o valor do b, para depois eu ir lá e saber qual vai ser o valor do x. Primeiro, se você quiser resolver por delta, não tem problema nenhum. Como é que vai ficar? Delta vai ser igual. Lembra que aqui confunde um pouquinho, porque a minha variável, quando trabalhamos equações de segundo grau, é o x. Aqui quem está sendo minha variável é o b. Então, o cara que está acompanhando a letra ao quadrado vai ser o A. O cara que está acompanhando a letra vai ser o B. E o outro cara que não acompanha a letra nenhuma, ou termo independente, vai ser o C. Então, eu vou ficar com o quê? Com 4 raiz de 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é 3. Qual vai ser o valor do delta? Vai ser o seguinte. 4 ao quadrado, que vai me dar 16. Raiz de 3 ao quadrado, que me dá 3. 4 vezes 4, que dá 16, vezes 3 dá 48. O delta vai zerar.
delta vai ser 0. Que 16 vezes 3 dá 48, menos 48, 0. Lembra, a gente já trabalhou a ideia de função de segundo grau. E quando o discriminante dessa função, o delta dela me dê igual a 0, eu posso garantir que essa função de segundo grau ela vai possuir apenas uma raiz real. Então, eu já sei que eu vou encontrar um único valor para aquele b que eu chamei aqui. E qual vai ser esse valor? Bem, por Bhaskara, x vai ser igual a menos o b, então vai ficar positivo. 4 raiz de 3 é mais ou menos a raiz do delta, no caso mais ou menos 0, então não precisa nem acrescentar se você não quiser. Posso tirar daqui, ó. Tudo dividido por 2 vezes o A. O A é 4, 2 vezes 4 dá 8. Vou simplificar esse 4 com esse 8, vai me dar raiz de 3 sobre 2. Esse vai ser o valor do meu x. Do meu x não, lembra que em Bhaskara é x, esse vai ser o valor do meu b. Ou seja, daquela equação de segundo grau. No meu sistema, eu acabei de descobrir o b. E o b, ele vale raiz de 3 sobre 2. Eu posso jogar aqui, nessa primeira equação que a gente tinha, para descobrir o valor do a. Então, vamos lá descobrir o valor do a. O que eu sei? Eu sei que o a é igual a 2 menos raiz de 3 vezes o b, raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, esse vai ser meu a, ou 2 menos raiz de 3 vezes o b. Está aqui meu b. Eu vou ficar com o a sendo igual a 2 menos 3 sobre 2. 2 menos 3 sobre 2, aqui vou fazer o MMC, vai me dar 1 sobre 2. Então, eu encontrei que o valor do a, que era o seno de x vale 1 sobre 2, e encontrei que o valor do b, que era o cosseno, vale raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo que você conhece cuja medida de seno é meio e a medida de cosseno é raiz de 3 sobre 2? 30, né? Então, qual é o ângulo? 30 graus. Qual seria a solução? Solução vai ser igual a x pertence aos reais, tal que o ângulo de 30 graus em radianos a gente representa com π sobre 6, lembra disso? Π sobre 6 radianos, mais, vou colocar aqui bonitinho, né? X igual a π sobre 6, não é? X, tá o quê? X igual a π sobre 6, mais 2kπ. Nelson, por que você acrescentou esse 2kπ? Mas a gente já viu na nossa aula de trigonometria, eu tenho que acrescentar 2kπ, porque eu posso pegar aquele ponto no ciclo trigonométrico, dar uma volta completa e parar novamente no mesmo lugar, tá? E quando eu paro no mesmo lugar, eu tenho o mesmo valor de seno e o mesmo valor de cosseno. Então, eu tenho que acrescentar um número de voltas. Isso daqui sempre leva no final, onde você trabalha equações trigonométricas. E com isso, chegamos à solução da nossa primeira questão. Bem, confere agora comigo essa segunda questão. Segunda questão também é do concurso FP7. Ele me disse assim: sendo tangente de x mais secante de x igual a m e secante de x menos a tangente de x igual a n, vou querer saber o valor do produto m vezes n. Seguinte, eu vou começar trabalhando com esse produto, para a gente dar uma olhada em relação ao que a gente vai cair. Ou seja, antes de eu tentar desenvolver alguma coisa entre esses dois caras, tá, eu vou verificar o que vai acontecer quando eu pegar m e multiplicar por n, logo de cara, tá? Então, primeiro, eu quero m vezes n, e o valor do m será a tangente de x mais a secante de x. Isso vezes o n, e o valor do n é a secante de x menos a tangente. Então, eu já comecei calculando logo o que ele quer, sem medo. Sem preocupação. Não preciso saber o x, não preciso saber o m, não preciso saber o valor da tangente, não preciso saber nada em relação a isso. Porque lembra que em trigonometria, tá, muitas das vezes você nem precisa saber do ângulo. Então eu me preocupo mais com o que ele quer do que em relação a qual é o valor do x. Então, bem, é um produto fazer distributivo. Tangente x vezes secante vai ficar tangente x vezes secante mesmo. Não tem jeito, vou deixar desse jeito. Um cuidado que eu não vou transformar a secante como inverso do cosseno ainda não. Eu sei que em relação a funções trigonométricas, a secante é o inverso do cosseno, mas por enquanto não vou me preocupar com isso. Vou deixar do jeito que ele me deu. Em seguida, tangente vai multiplicar tangente, vai me dar o quê? Menos a tangente ao quadrado de x, tá? Então, ficou menos a tangente ao quadrado. Beleza. O que eu tenho? Secante vezes secante mais a secante ao quadrado de x.
Perfeito. E, por último, secante vezes menos a tangente fica menos a tangente x vezes a secante x. Eu só fiz a minha distributiva logo de cara. Ok, olha o detalhe. Isso daqui vai embora com isso. São iguais, com sinais trocados. E menos a tangente ao quadrado de x mais a secante ao quadrado de x é o quê? Lembra de relações fundamentais da trigonometria? A primeira que você conhece, a gente acabou de ver no exercício anterior, é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, tudo igual a 1. A gente conhece essa função. E a segunda que a gente conhece é que a tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Essa daqui a gente conhece, concorda? Mas olha o seguinte detalhe. Aqui eu tenho a secante menos a tangente. Se eu pegar essa tangente e jogar para lá, eu posso afirmar que 1 é igual a secante ao quadrado menos a tangente ao quadrado, que está somando foi para lá como? Diminuindo. Então, olha só a equação trigonométrica que eu tenho. 1 menos a secante ao quadrado. Então, isso daqui é o que eu tenho. Secante menos a tangente, ó, seria o quê? 1. Então, isso daqui vai me dar 1. Portanto, o valor numérico de m vezes n será igual a 1. Seria a alternativa correta que ele quer. Então, eu já começo logo pelo que ele está me pedindo e trabalho com minha relação fundamental. Bem, confere agora comigo essa questão número 3. Disse assim, sendo 0 menor ou igual que x menor ou igual que 2π, a soma das raízes da equação seno ao quadrado de x mais o seno de menos x igual a 0 vale, ok. Beleza, vamos lá, vamos com calma bem devagar. A primeira informação que ele me deu, é importante você lembrar, que ele está limitando as soluções que você vai encontrar aquele x. Lembra que na primeira questão eu coloquei conjunto de solução sendo igual a π sobre 6 mais 2kπ, que eu poderia dar mais do que uma volta? Bem, aqui ele está me dizendo que para cada solução que eu encontrar, eu tenho que me limitar a não passar de uma volta, ou seja, não passar de 360 graus. Essa é a primeira informação. Segundo é que seno ao quadrado de x mais seno de menos x vale 0. Ok. Seno de menos x. Ok. Quem é seno de menos x? O que você pode fazer para descobrir o valor de seno de menos x? Você pode usar uma propriedade, tá? Seno de menos x, vamos colocar aqui, ele é a mesma coisa que menos o seno de x. Isso porque a minha função seno ela é uma função par, simétrica em relação ao eixo y. Então, já que o eixo de simetria dela é o eixo y, eu posso afirmar que o seno de menos x é igual a menos o seno de x. Isso eu posso afirmar da minha função seno. A gente já viu a ideia de função par e função ímpar lá no nosso projeto Matemática do Zero, onde podemos afirmar que a nossa função ela é simétrica em relação a algum eixo. No caso aqui, a minha função par é simétrica em relação ao eixo y e a função ímpar ela é simétrica em relação à origem. Ou seja, se você se distancia um certo ponto da origem, lembra que a ideia é que você se distancia o mesmo em relação ao outro lado. O lado direito seria igual ao lado esquerdo. No caso das funções trigonométricas, eu vou poder afirmar o seguinte. A minha função seno de menos x igual a menos seno de x é o que a gente chama de uma função ímpar. Lembre-se disso. É uma função ímpar. Ela, por definição, é uma função ímpar. Isso porque, lembra que classificamos funções ímpares como f de menos x sendo igual a menos a f de x. A gente pode afirmar isso. Ou seja, se eu quisesse, por exemplo, o seno de menos 30 graus, ele seria o valor do seno de 30 graus, só que com sinal trocado. Quando eu trabalhei lá no nosso projeto Matemática do Zero, funções ímpares, eu vou poder afirmar que para dois valores simétricos, 30 e menos 30, os resultados me dão sempre com sinal trocado. Ou seja, a função seno é uma função ímpar. Eu posso pegar e trocar isso daqui pelo menos o seno de x. Beleza, então eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com o seno ao quadrado de x, que foi o que ele já me deu. Em vez de mais, fica menos o seno de x. Tudo igual a zero. Lembra que uma das formas que você pode resolver equações trigonométricas
é por produto notável ou por fatoração. No caso aqui, o seno está se repetindo, então vou colocar ele em evidência. E aí eu vou ficar com o seno de x em evidência e 1 menos o seno dentro do parêntese. Ou seja, o seguinte, para isso dar zero, o seno de x tem que ser zero, ou 1 menos o seno de x tem que ser zero. Ou seja, o seno de x tem que ser 1, ou o seno de x tem que ser zero. Para quais ângulos o valor do seno vai ser 1? Bem, o valor do seno vai ser zero, desculpa, primeira solução. Ele vai ser zero para quem? Ele vai ser zero para zero mesmo, 0 graus, ou 0 radianos, e ele vai ser zero para 180. Para esses dois camaradas. Para quais valores de x o seno vai valer 1? Para 90 graus, né? Então. E lembra que eu não vou querer ultrapassar nenhum valor acima de 360. Então, é 0, 180, ó, 0, 180, certo? E o maior valor que você pode garantir seria 360. Então, não pode ser ninguém acima de 360. Pode ser igual a 0, pode ser igual a 360, mas não pode ser acima dele. Então, as soluções que eu vou encontrar vai ser 0, 360, 180 e 90 graus. Aí, como ele quer a soma, é só pegar e somar esses valores. Vai ser 180 mais 90 mais 0 mais 360. Vai me dar o quê? 360 mais 180 vai me dar 540, mais 90 vai me dar 630 graus. Essa seria a soma das soluções. Ok, vamos agora para a questão número 4. E ela diz o seguinte. Sabendo que x pertence ao intervalo de 0π sobre 2, a solução da equação ln do seno de x menos ln do cosseno de x igual a 1 vai ser... Ok, vamos lá. Vamos trabalhar o seguinte. Eu aposto que logo de cara, quando uma pessoa vê essa equação e tem logaritmo natural aqui, ln enfiado, já começa a surtar. Seria o mais normal do mundo, não tem problema nenhum. Mas, se você já viu a parte de logaritmo, você tem que lembrar que quando eu trabalho equações com log, não importa qual seja o logaritmo, não importa qual seja a base, não importa o que ele te dê, você precisa lembrar das propriedades. No caso aqui, o que eu vou olhar? Quando ele me dá ln do seno menos ln do cosseno, ele está me dando uma propriedade de logaritmo. E sempre que tem um menos é porque eu tinha uma divisão. Lembra disso? Então eu tenho que aqui era ln de seno de x dividido pelo cosseno de x. E tudo vai me dar 1. E ainda, e mais importante, seno dividido por cosseno é a tangente. Então, ln da tangente de x tem que me dar 1. Mas, aí eu te pergunto, quando a tangente vai me dar 1? A tangente vai me dar 1 quando? Simples. Eu passo a pensar da seguinte forma. A tangente vai ser igual a 1. A tangente não. O ln, o logaritmo vai me dar 1. Tá? Quando o logaritmando for, ou seja, quem eu preciso aqui no logaritmando? O que eu vou precisar? Lembre-se das minhas propriedades. Eu preciso que, basicamente, lembre o seguinte, que eu tenho, por exemplo, log de 2 na base 2 é 1. Log de 3 na base 3 é 1. Eu preciso que a base e o logaritmando sejam iguais. Essa é a minha propriedade. Perfeito. Eu vou precisar que a tangente de x ela seja exatamente igual à base desse logaritmo. E o logaritmo natural, ele vai ser igual a quem? O logaritmo natural, qual vai ser a base do logaritmo natural? Ué, o número neperiano. Então, eu vou poder afirmar o seguinte, que a tangente de x, tá? Que é esse cara aqui, ele tem que ser igual à base desse logaritmo. No caso, meu número neperiano é a tangente de x. Tem que ser igual a E. Ou seja, a tangente de x teria que ser igual a 2, alguma coisa. Eu vou precisar que minha tangente seja igual a esse valor. Quando eu trabalho valores de π valores de x entre 0 e 90 graus, repara o seguinte detalhe. Eu preciso que o valor de x
ele seja igual a 2 e alguma coisa. Não é isso que eu preciso? Beleza, mas para valores entre 0 e 90 graus, quando é que eu vou encontrar isso? Aí você tem que lembrar o seguinte. Eu preciso lembrar, basicamente, que a minha função tangente, ela é da seguinte forma. Ela vai ser da seguinte forma. Ela vai ser uma curva assim. Essa é a minha função tangente. Como eu preciso que ela seja igual a 2, tá? Eu vou precisar necessariamente que ela seja igual a 2, vai ter um valor x aqui, para o qual aquela tangente vai valer 2. Porque quando é que a tangente vai valer 1? Não esqueça, a tangente é igual a 1 em 45 graus. Eu sei que tem um valor aqui, 45 graus, para o qual a tangente vale 1. E aí, você vai poder afirmar logo de cara o seguinte. Para me dar 2, alguma coisa, o intervalo que eu preciso para que essa tangente ela seja 2, tem que ser um valor acima de 45 graus. Ou acima, inclusive, de 60 graus. Valor específico a gente não tem. Porém, essa questão ela trabalhava a ideia de o x pertencer a qual intervalo. Ele estaria valores acima de 60 graus para me dar um valor acima de 2. Ok, vamos dar uma olhada na próxima questão. Olha o seguinte. A equação seno de 2x menos 3 cosseno de x igual a 0, no intervalo de 0 a 2π, admite quantas soluções? Seguinte, trabalha a seguinte ideia. Lembre-se que lá na primeira questão eu trabalhei o pensamento que eu poderia resolver equações trigonométricas através de sistema, onde eu iria pegar esse seno de 2x, que ele me deu aqui, e eu iria transformar o seno e o cosseno em A e B. Você viu isso ali lá na nossa primeira questão. Seguinte, essa daqui eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu sei que o seno de 2x é o seno do arco duplo, onde é 2 vezes o valor do seno de x vezes o cosseno de x. Eu vou substituir isso na minha equação, logo de cara, para não precisar trabalhar com o sistema. O que eu terei? Eu terei o seguinte, o seno, 2 vezes o seno, né? Vezes o cosseno, menos 3 cosseno de x, tem que ser igual a 0. Então eu peguei aqui e substituí o seno de 2x. Esse menos 3 cosseno de x, se você quiser, você já pode passar ele para o outro lado. Ou ainda, se for interessante para você, lembra que eu acabei de fazer uma questão assim, onde o cosseno está se repetindo. Ele é o fator comum. Então, vou colocar ele logo em evidência. Cosseno de x, que multiplica 2 vezes o seno, menos 3. Tudo igual a 0. Olha o seguinte. Eu tenho um produto me dando igual a 0, ou seja, ou o cosseno de x me dá 0, ou 2 vezes o seno de x menos 3 me dá 0. Vou resolver isso daqui para você reparar o seguinte. Eu vou ficar com 2 vezes o seno igual a 3, ou seja, o seno de x sendo igual a 3 sobre 2. Pode ser o seno um valor maior do que 1, que 3 dividido por 2, não esqueça, vai me dar 1,5. E o seno de x, ele pode ser 1,5? Não, não pode. Porque lembra que a minha função seno, a imagem da função seno, ela é um valor que varia entre menos 1 e 1. Portanto, não posso encontrar valores maiores do que 1 para a minha função seno. Ou seja, 1,5 está fora de cogitação. Isso daí é importante se você também estiver trabalhando naquela primeira questão, quando eu fiz o delta e o Bhaskara, ia encontrar alguma solução maior do que 1. Também não iria te servir. Então esse é um detalhe importante para você trabalhar. E o cosseno de x vale 0. Para quais valores de x o cosseno vale 0? Ele vai valer 0 para 90 graus e ele vai valer 0 para 270 graus. Então no intervalo de 0 a 2π, eu vou admitir duas soluções para essa equação que ele me deu. Muito bem, vamos agora para a questão número 6. Acompanha. Se tangente de x é igual a m e tangente de 2x é igual a 3m, então o valor de x é igual a... Olha o seguinte que eu posso trabalhar logo de cara. Primeiro, eu posso trabalhar com a fórmula do arco duplo para tangente. O que eu sei? A tangente de 2x
a tangente de 2x, não se preocupa com esse m por enquanto, tá? Vamos só nos preocupar com essa tangente de 2x. O arco duplo me diz que isso daqui vai ser igual a 2 vezes a tangente de x dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de x. Essa é a minha tangente do arco duplo. 2 vezes a tangente dividido por 1 menos a tangente ao quadrado. Agora é só substituir. A tangente de 2x vale 3m. A minha tangente de x vale m, então vai ser igual a 2m sobre 1 menos m ao quadrado. Olha o seguinte, toma um pequeno cuidado, tá? Logo de cara, eu vou pegar esse 1 menos m ao quadrado e vou jogar para lá, multiplicando, tá? Então, é o seguinte, vai ficar vou colocar aqui sobre 1, vai ficar 3m menos 3m elevado ao cubo, tudo igual a 2m. Sei que dá muita vontade de cortar um m dos dois lados, mas não faça isso. Tá? Não faça, que você vai perder uma solução. Quando eu trabalho polinômio, eu tenho que lembrar que eu não posso de jeito nenhum cortar o x, que você vai perder alguma solução. E em polinômio, tem um teorema muito importante, que é o teorema fundamental da álgebra. Se você tem um polinômio de grau 3, você precisa encontrar 3 soluções. Se você perder uma delas, você está perdendo alguma solução daquele enunciado. Então, olha só, não posso cortar. Esse cara vem para cá, 3m ao cubo, e ele vai para lá como? Bem, diminuindo, né? 3m menos 2m vai me dar m. Tudo igual a zero. O que eu vou ficar? Esse m eu vou colocar em evidência, igual a gente já viu anteriormente, e eu vou ficar com menos 3m ao quadrado mais m, ó. Tudo igual a zero. Tá vendo? Então, eu tenho m igual m vezes, né? Menos 3m ao quadrado, mais m não, mais 1, né? Porque eu coloquei ele em evidência. Sim, então, m igual a menos 3m ao quadrado, estava ao cubo, perdi 1, mais 1, tudo igual a zero. Lembre-se, uma das soluções vai ser m igual a zero, você teria perdido ela pode ser muito importante para você, você acabaria perdendo ela, tá? E a outra solução vai ser o quê? Vai ser menos 3m ao quadrado mais 1 igual a zero. Eu vou ficar com 3m ao quadrado igual a 1, m ao quadrado igual a 1 sobre 3, portanto, m tendo que ser igual a raiz quadrada de 1 sobre 3, que isso daqui vai ser a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. É só racionalizar. Eu não vou colocar mais ou menos raiz de 3 sobre 3, porque no enunciado ele já me deu que o m tem que ser um número positivo. Isso aí eu preciso lembrar, então, m tem que ser um número maior do que zero. Olha só. Número positivo, não pode ser igual a zero. O m tem que ser raiz de 3 sobre 3. Você acabou de descobrir que a tangente de x tem que valer raiz de 3 sobre 3. E para qual ângulo a tangente vale raiz de 3 sobre 3? Isso mesmo, 30 graus. X igual a 30 graus. Preciso lembrar dos arcos notáveis também para poder trabalhar essa questãozinha da AFA, da parte de trigonometria. Bem, e com isso chegamos ao final do nosso projeto rumo às provas oficiais desse episódio. Calma, o projeto não está acabado. Onde o objetivo aqui é pegar questões de provas de nível oficial e trabalhar os assuntos que são mais cobrados de uma maneira a você entender o que você precisa saber para ir bem nesse tipo de prova. O assunto de hoje trabalhou 6 questões da parte de trigonometria. A gente já veio trabalhando bastante parte de função. Então, não vamos deixar de lado, porque função também é muito importante. Trigonometria é importante, mas tem outros assuntos que é bastante interessante você conhecer. Então, nos vemos no próximo episódio e até breve.